noite. Começamos mais um T-College com Nina Bonina. Hoje iremos trazer Thomas Hobbes, um crítico da democracia, ou seja, da monarquia parlamentar inglesa. Hobbes era escritor, matemático e filósofo. Boa noite, Hobbes. Te amo! Boa noite. Foi bem de viagem, tá tudo certo? Sim, meio turbulento, mas tudo bem. Que ótimo. É um prazer estar aqui. Que ótimo, Hobbes. Prazer em conhecer o senhor finalmente, pessoalmente. Conhecia só pelas obras. Vamos lá, primeira pergunta. Por que você diz que o homem é o lobo do homem? Nos conte mais. Bom, isso é bem simples, né? Você pode perceber em qualquer lugar que o homem, por ser egoísta, ele vai buscar aquilo que ele quer, mesmo se essa coisa pertence a outra pessoa. Ele é naturalmente mau. E enquanto não tiver algo forte o suficiente para conter esses impulsos violentos, o homem vai continuar sendo mau. Mas você acha que o homem é tão egoísta e mau assim? Sim, absolutamente. Ele precisa de algo para deter esse impulso violento. Tá certo, Hobbes. Um chá, um café, uma água. Bom, eu sou inglês, né? Então, obviamente, eu quero um chá. Micheline, por favor, um chá para o Sr. Hobbes. Oi, Sr. Hobbes, tudo bom? Conte mais sobre a sua vida. Não é algo tão público, então eu e o público queremos saber. Então, eu nasci em 5 de abril de 1588. Infelizmente, morri dia 4 de dezembro de 1669, mas com longínquos 91 anos, muito bem aproveitados. Inclusive, eu fui exilado, conheci grandes nomes como Galileu, Francis Bacon, fui contra a filosofia de Aristóteles e fui defensor ferrenho da monarquia inglesa. Infelizmente, por ser tão defensor da monarquia, na Guerra Civil Inglesa, infelizmente o Carlos I perdeu, foi executado por causa da sua traição, e eu fui exilado para... muito próximo, Sim, eu tinha uma relação... Eu era professor dele, e fui professor do seu filho, Carlos II, que veio se tornar rei da Inglaterra. Então, Hobbes, você como um grande escritor, dono de várias obras importantes que servem como referência para o estudo da política e sociedade, nos conte como é ter um livro tão renomado como o Leviatã. Então, para falar sobre esse livro, inclusive eu trouxe uma cópia aqui para vocês. Uma biografia um pouco extensa, né? Exatamente, podemos ver aqui, pode deixar aqui, Micheline. Obrigada. Então, antes dos homens viverem em sociedade, eles viveram uma situação denominada estado de natureza, em que o homem era sozinho e apenas se preocupava em satisfazer suas necessidades e desejos, além de defender seus direitos naturais, que são a vida e a liberdade. A natureza humana é egoísta, quer satisfazer suas vontades, mesmo que aquilo que queira pertença a outro homem. É nessa situação em que compreendemos a frase Homini lupus homini, o homem é o lobo do homem. Justamente porque, pelo fato de sermos egoístas e entrarmos em conflito uns com os outros, somos uma ameaça constante uns aos outros. Dessa forma, inevitavelmente, a guerra se torna geral. Todos são ameaça a todos o tempo todo. A chamada guerra de todos contra todos. No estado de natureza, reinam a traição, a covardia, o medo e a guerra. Pois os homens, assim desimpedidos, em plena liberdade, utilizarão de todos os meios para preservarem suas vidas, em detrimento da vida do outro. Não porque sejam naturalmente perversos ou malvados. Pelo contrário, justamente por ter igualdade e liberdade em sua natureza, ele sabe que o outro é uma ameaça. Irracionalmente, o melhor que faz é entrar em guerra contra aquele que o ameaça. Afinal, não há nenhuma garantia que não a sua própria força. Os homens são racionais e calculam os interesses do outro, e imaginam que o outro pode fazer nesse estado de plena liberdade. Liberdade no sentido físico, de desimpedimento para algo. Imaginam a traição, a sabotagem, a farsa, a mentira. Todas essas ações verificadas pela experiência de viver no estado de natureza da humanidade. Essa realidade é a guerra civil. No estado de natureza, ou seja, antes da constituição do poder soberano,
todos os indivíduos tinham direito a todas as coisas, o que consequentemente provocava guerras. Razão da necessidade do Estado, ou seja, nesse estado de natureza não havia ideia de propriedade privada. Apesar de egoísta, o homem, movido pelo medo da morte violenta e pela racionalidade, chega a uma conclusão: que o bem maior e mais importante, a vida, está em risco. E para defendê-la, só há um caminho possível: abrir mão da liberdade total e fazer um pacto, um contrato, ou contrato social, pelo qual os homens saem da vida solitária, do estado de natureza, e vão viver juntos, sob um poder soberano, no estado civil, ou seja, em sociedade. No entanto, a única forma desse contrato dar certo, ou seja, que os homens respeitem o que prometeram uns aos outros e que preservem a sua vida, é se houver um poder absoluto que os obrigue a respeitarem o contrato. Lembrem-se, o homem é mau por natureza, e viver em sociedade não significa que essa natureza mudou. Se não houver um poder maior que, pelo medo, impõe o cumprimento do pacto, o homem não respeitará o prometido. Para garantir o respeito ao pacto, o Estado deve impor, pelo medo, tal obediência. Por isso, ele deve ser forte, cruel e violento. O poder do Estado, Leviatã, a quem chamam de Deus mortal, deveria ser exercido por um rei, com poderes absolutos, que pelo medo governaria a vida de todos. Seria o soberano, e os homens os súditos. Estaria acima das leis, sem limite para suas ações, desde que agisse no cumprimento de sua parte, que é garantir a vida, a prosperidade e a paz. Os homens abdicam de sua liberdade, pois sabem que, se não houver esse poder soberano, a vida estaria constantemente ameaçada, pois onde não há lei, não há limites. Comigo no poder, as coisas vão melhorar. Eu vou fazer de tudo para mudar essa sociedade. Abdiquem de seus direitos, assinem o contrato social. Eu prometo que eu vou acabar com o problema da propriedade privada. Prometo tornar o cumprimento das leis efetivas, assim que assinarem o contrato social. Então é isso, Robson. Obrigada pela sua presença. Os nossos espectadores agradecem. Você é uma ótima pessoa, é um amor. Adorei te conhecer. Espero que a gente possa ter essa conversa mais vezes. Eu que agradeço. Foi uma excelente estadia aqui na Terra. Faz muitos anos que eu não venho visitar. Então, eu agradeço tudo aí. Muito obrigado pela entrevista. Espero que eu tenha solucionado alguma das suas dúvidas, porque eu sei que é um assunto complicado, difícil de entendimento, mas estamos aí. Qualquer coisa é só ler meus livros que... É isso então, gente. Obrigada e boa noite.